um dos absurdos maiores que aconteceu na Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo. E essa injustiça eleitoral precisa de uma intervenção do TRE no município de Fundão, onde o juiz eleitoral, senhor Alcemir dos Santos Pimentel, pirou o cabeção e começou a proceder de decisões que são altamente suspeitas. Ele está transformando a eleição de Fundão no maior absurdo eleitoral do país, onde um candidato teve por ele reconhecido a condição de registro de candidatura. Depois, no mês de agosto, ele mudou de opinião e indeferiu essa candidatura. O candidato recorreu ao TRE, o TRE, depois da eleição, decidiu manter o não registro, e o candidato recorreu ao TSE, onde se encontra o julgamento. Esse candidato teve quase 80% dos votos de Fundão. E, inesperadamente, o doutor Alcemir marcou a diplomação dos vereadores, diplomou os vereadores e, na calada da noite, na escuridão da noite, diplomou o segundo colocado com apenas 17% dos votos de Fundão. Um absurdo a decisão desse juiz Alcemir Pimentel, que decidiu que um candidato com 13% dos votos vai ser diplomado. Mas bom seria se essa decisão, a diplomação fosse como os outros 77 municípios do Estado, não diferente, que diplomou o candidato num horário separado. E só fomos perceber e descobrir porque postaram no Facebook. E já estou até sabendo que quem postou está sendo ameaçado no município de Fundão. Tomara que isso não esteja acontecendo. Mas o que não pode acontecer é uma decisão isolada dessa. É uma decisão que fere os princípios constitucionais. É uma decisão que muda a história da regra eleitoral do nosso país, aqui no nosso Estado, e não ser defendida por aqueles que representam o povo capixaba. A população já mostrou que a eleição lá tinha um outro sentimento. Mas, independente do sentimento da população, que precisa ser analisado, tem uma lei que tem que ser seguida. E a legislação no nosso país fala que, se não tiver mais do que 50% dos votos, tem que ter uma outra eleição. Se o candidato impugnado tem mais de 50% dos votos, tem que ter uma outra eleição. Ora, qualquer um estudante de direito eleitoral sabe que deveria dar posse primeiro ao presidente da Câmara e depois ele assumir o município, até que resolveu o problema do primeiro colocado e, após o trânsito, se for o caso, novas eleições, deputado Almir. Mas parece que está valendo tudo aqui no Espírito Santo. Aí eu me lembro daquela música, que país é esse? Mas não, é que estado é esse, deputado Freitas? Isso não pode ocorrer, não. E dizem que tem pedido de cima, de um partido muito importante no nosso Estado, senhores. Isso tem que acabar no Espírito Santo, deputada Luzia. O sujeito tira 13%, não representa ninguém na cidade, e ele é diplomado às escondidas. Eu quero lastimar que os nossos companheiros, candidatos a vereadores que venceram a eleição, que a pior eleição que tem é a de vereador e vereadora, não tem uma eleição pior, é a mais difícil, não ter oportunidade de levar com eles a sua família para ser, naquela hora, diplomado. Aonde já se viu, em qual outro lugar, qual outro município, em que o vereador eleito foi diplomado sozinho, fazendo uma fila? Isso não existe. Como é que pode uma pessoa que ganhou a eleição ser diplomado sozinho, sem a presença da mãe, sem a presença da esposa, sem a presença do pai, sem a presença do filho?
Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode o prefeito ser diplomado e o vice não ser diplomado junto? Só foi porque o deputado Guerino exigiu que o vice estivesse junto com ele. O Banestes é um banco que está com a saúde financeira muito boa e nós temos a preocupação. Guilherme Dias está por sair e foi um dos defensores para a não privatização do Banestes, considerando a lucratividade que eles têm. Os servidores do Banestes recebem todo o dia 15, são um dos primeiros servidores a receber, mas tem muita gente aqui dentro do Estado do Espírito Santo envolvida com calotes no Banestes. Nós tivemos um empréstimo na ordem de 57 milhões do Grupo Infinity, da indústria alcooleira, lá em Cristal, deu um rombo no Banestes e deixou o norte do estado totalmente carente de recursos e de emprego. O deputado Gidevan sabe muito bem do que eu estou falando. O Grupo Infinity, que foi trazido para este estado por pessoas do estado, já havia dado tombo lá nos Estados Unidos e eles tiveram o aval de pessoas influentes aqui dentro do estado e tem que ser apurado, porque são 57 milhões que eles não pagam. Aí um cidadão de bem, ele tem um empréstimo e que ele não pode pagar, é ajuizado a ação contra ele e vai o bem da casa dele a penhora, vai seu carro a penhora, tudo mais. E nós não podemos deixar que isto ocorra. Da reinauguração da Igrejinha do Rosário, lá na Prainha, em Vila Velha. Foi um momento muito bom, todos os freis, várias autoridades, vários secretários, governador do estado, com a sua mãe e a primeira-dama também. Enfim, foi um momento muito bom, um momento de muita fé, e que, apesar de ter sido uma festa, foi um momento da gente, aquele que acredita, como eu, Nossa Senhora do Rosário, foi muito importante. A igreja ficou belíssima. Quero aproveitar e convidar todos para que possam fazer uma visita também à Igreja do Rosário, que é a igreja mais antiga do Brasil. Nós queremos aqui, mais uma vez, agradecer ao apoio de todos os deputados e deputadas que assinaram conosco a proposição de abertura da CPI do Fundap. Uma CPI que foi cogitada pelos senadores aqui presentes ontem, senador Magno Malta, senador Ricardo Ferraz, parlamentares capixabas que têm nos honrado no Congresso e que estão de plantão, estão militando a causa do Espírito Santo, buscando desnudar todas as tramóias que estiveram por trás da violência causada contra a economia do Espírito Santo, praticamente com a extinção do Fundap, um instrumento tão importante para as atividades desenvolvidas no Estado do Espírito Santo, mas que, infelizmente, de forma corrupta, de forma maldosa, de forma inescrupulosa, caiu no Congresso. Covardia que fizeram com o Espírito Santo e que, felizmente, hoje encabeçou a CPI aqui o deputado Gildevan Fernandes, com a aquiescência de todos os outros 29 deputados, para que nós possamos fazer uma CPI para apurar o que fizeram com o Espírito Santo nessa época, inclusive com a questão de propinas para aprovar uma resolução totalmente escorchante, esdrúxula, que veio punir o povo de
do Espírito Santo, especialmente, e de Santa Catarina. É preciso que alguns senadores, ele lembre que mataram muita gente por falta de medicamento, por falta de leito, por falta de cirurgia, e ninguém foi punido. É preciso passar esse país realmente a limpo para evitar isso. Quantos empresários estavam aqui hoje para ouvir as pessoas que aqui vieram na busca de uma resposta para um crime que já foi feito contra o Estado do Espírito Santo, não com o nosso silêncio. Nós estivemos em Brasília e percebemos que a nossa ida lá não teve sucesso. Por que não teve sucesso, deputada Eliana? Porque nós somos um Estado pequeno, temos uma bancada pequena e o Brasil todo fez um complô, e esse complô tinha nome que nós estamos vendo aí pela Lava Jato, pela delação premiada de um dos diretores da Odebrecht. Agora, se existe uma delação premiada em que comprova claramente que nós estamos diante de um crime, não tem mais nada que apurar. Eu ouvi com atenção a proposta de uma CPI aqui na Assembleia. Mas para que vai valer essa CPI aqui na Assembleia? Porque se você olhar pelo aspecto de competência de atuação, é risível. Porque não vai ter acesso a nenhum tipo de investigação que possa ser superior à confissão de quem pagou, quem executou o crime. O Espírito Santo tem sofrido alguns golpes no que se diz a respeito às suas receitas. No início, em 2012, aconteceu esse fato do Espírito Santo ter perdido o Fundap, que foi um duro golpe para o nosso Estado. Veio, logo em seguida também, a crise hídrica no nosso Estado. Em seguida, vem o rompimento da barragem Mariana, que, por consequência disso, paralisou as atividades da Samarco. Mas nem por isso o Espírito Santo baixou a cabeça. O governo do Espírito Santo vem rompendo todas essas crises. Nós vemos aí os nossos vizinhos, Minas Gerais, Padre Honório, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, passando por sérias dificuldades. Com todos esses golpes sofridos por nosso Estado, nós estamos conseguindo transpassar essas barreiras. E isso também afetou muito os municípios capixabas. Haja vista que a maioria dos municípios, mais de 80% dos nossos municípios hoje, não estão conseguindo fechar as suas contas. Estão fechando no vermelho, e os próximos prefeitos que vão assumir realmente vão ter muitos problemas, muitas dificuldades pela frente. Nesse projeto, e verifiquei que outros estados da federação e até mesmo outras cidades do Brasil têm projeto semelhante e conseguiu para o comércio, porque isso para postos de combustíveis, empresas de ônibus, também lava-jato, esses empresários, através dessa determinação, através da lei, conseguiram economizar de 30% a 80% o volume de água. E, com isso, também houve uma redução no consumo e até mesmo no gasto na conta de água para esses empresários. No primeiro momento, tem um investimento para que ele possa ter esse sistema de captação da água da chuva e reuso da água, mas, com o passar do tempo, em menos de um ano, ele já consegue ter os reflexos não só na questão de economia de água, como também na sua conta de água ao final do mês.
E um projeto muito parecido no poder público já existe em Santa Catarina. Para se ter uma ideia, desde 2005, um projeto piloto acontece em Santa Catarina, nas unidades de ensino, e já ganhou até prêmio de gestão ambiental. Portanto, eu peço aos nossos colegas para que a gente possa votar pela aprovação e que a gente possa ter a sanção do governo do Estado para que a gente possa ter, pelo menos na área privada, através das empresas que têm lava-jatos, postos de combustíveis e empresas que têm transporte, para que a gente possa ter esse sistema que possa não só captar a água da chuva, como trabalhar com a água de reuso. Será que a saúde do nosso Estado, ela realmente atendeu às necessidades de todos os capixabas? Nós vimos durante o ano muitas pessoas precisando de exames, precisando de cirurgias, precisando de atendimento médico, e muitas vezes pessoas tiveram que ficar durante semanas e semanas aguardando um procedimento, aguardando uma vaga na UTI, aguardando um exame. Temos lá em Nova Venécia aquele centro de especialidade, num conjunto de municípios que espera ansiosamente para que seja inaugurado. E nós já tivemos aí o anúncio, deputado Freitas, 3 vezes que aquele centro de especialidade seria inaugurado. O que nós estamos percebendo é que as pessoas continuam tendo que andar centenas de quilômetros para conseguir um exame que poderia estar conseguindo ali, próximo à sua cidade. E, ao mesmo tempo, isso gerando custo para os municípios, que precisam de ficar colocando carro na estrada, ônibus na estrada, e poderia estar ali, resolvendo. Além disso, o grande sofrimento que as nossas famílias têm quando precisam dos serviços da perícia médica quando morre alguém. Que humilhação, que sofrimento, principalmente quando acontece um acidente no final de semana. Então é necessário que o nosso Estado, o nosso secretário de Saúde, ele possa fazer uma avaliação e perceber que a saúde tem que ser prioridade, principalmente para aqueles que não têm o suficiente para ter um bom tratamento. Eu tenho certeza que, se acontecer a autorização para a remoção desse paciente de 14 anos, urgente, urgentíssimo, uma situação crítica que está no Roberto Silvares, um filho de 14 anos, imagine o pai, a mãe, a família, um filho portador de lúpus, que está esperando há mais de uma semana uma remoção para uma UTI pediátrica aqui em Vitória, e não consegue. Quando acontecer, e se acontecer, essa remoção vai ter que sair daqui da capital para ir a São Mateus para buscar esse paciente. E a gente não quer vir aqui nesse microfone para dar uma notícia pior. Não quero, faço questão de dizer que eu não quero. E eu preciso acreditar na gestão da Secretaria de Estado da Saúde para poder atender os anseios da sociedade espírito-santense, da sociedade capixaba, porque não é um anseio de uma família, não é um anseio de uma vida de um menino de 14 anos que pede, e que a gente às vezes observa um trabalho para que o judiciário desmobilize e diminua a judicialização da saúde. Não tem outro caminho que não seja. Precisa que tenha sensibilidade para ser gestor de saúde. Gestor de saúde não pode ser em função de concurso, não pode ser em função da função, precisa ser em função de sensibilidade, de vocação para ser gestor de saúde, para ser diretor de hospital, para ser enfermeiro. Porque não pode um paciente ficar uma semana na situação que está lá em São Mateus, esse paciente esperando a remoção, e parece que quem faz a gestão de saúde tem uma frieza de que não é pai, de que não é parente, de que não tem humanismo para poder atender uma situação dessa. Para quem não sabe, quem faz hemodiálise fica na máquina 3 vezes por semana,
durante 4 horas, segunda, quarta e sexta. Essa pessoa tem que ter prioridade, tem que ser enquadrada como uma pessoa deficiente, como estabelece a lei. Então, nós não estamos fazendo nenhuma novidade, nós estamos pedindo que essas pessoas tenham o direito de ter preferência nas filas. Então, o nosso projeto é o 19, quando entrar na fase de votação, eu já peço antecipadamente a meus pares que me ajudem a diminuir o sofrimento dessas pessoas. A Chocolate Garoto, sempre, desde o início até a venda para a Nestlé, ela distribuiu cesta básica para os seus funcionários. A partir do momento em que o CAD deferiu o pedido da compra, que tentamos impedir peremptoriamente junto ao CAD, deferiu, ela simplesmente mandou uma CI circular, assinado pela Nestlé, de que não irá mais fornecer a cesta de Natal para os servidores. É um desrespeito com a categoria de trabalhadores que gera lucros, divisas para esta empresa. Mas, felizmente, o Síndico de Alimentação, através do seu advogado, entrou com a ação semana passada e ontem à noite o juiz deferiu o pedido e eles vão ter que entregar a cesta de Natal até o próximo dia 23. Então, é uma vitória dos trabalhadores, é uma vitória do Síndico de Alimentação, é uma vitória contra essas empresas que se instalam no Estado, só negam impostos e ainda vem querer retalhar o trabalhador que lhe dá a condição de exercerem as suas atividades. Nós tivemos sexta-feira junto, quando nós recebemos o selo, né, a obliteração do selo da Rota Imperial na Federação das Indústrias do Espírito Santo. Quero dizer a essa casa que não pude aceitar o cargo de conselheira do Instituto Rota Imperial por ser deputada, mas aceitei ser de honra. Sou hoje a conselheira de honra do Instituto da Rota Imperial, junto à Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Fiquei muito honrada e muito feliz com o encerramento dos 200 anos da Rota Imperial, fazendo a obliteração do selo dos 200 anos lá na nossa Federação das Indústrias. Quero dar os parabéns aos Correios deste Estado e aos Correios, de um modo geral, nacional, enfim, e os municipais. Todos os 15 municípios vão ter essa mesma certificação do selo. Na CPI do Pó Preto, que foi instalada aqui nesta casa, nós cobramos do diretor-presidente da Vale, nós cobramos do IEMA, do CEAMA, a licença ambiental para a 8ª usina. Estou encaminhando para o Ministério Público. Eu quero ver uma posição do Ministério Público com relação aos responsáveis. Quando nós chamamos aqui a diretora-presidente do IEMA, à época da instalação da 8ª usina, ela disse que a Vale tinha atendido todos os requisitos e não atendeu requisito algum. Tanto é que, até hoje, ainda está sem licenciamento ambiental e só tem uma licença provisória que só pode ser prorrogada por 3 meses. De 3 meses, de 2007 até hoje, quantos 3 meses já aconteceu de prorrogação? Nem o pedido de prorrogação de 3 em 3 meses eles estão fazendo. No momento em que no Brasil todo nós estamos assistindo o descrédito da classe política. A sociedade com sua indignação, com sua revolta, protestando, reclamando, mas ao mesmo tempo fica um alerta. O que é que vamos construir para o futuro do nosso Brasil? Vamos acreditar nos bravateiros? Vamos acreditar naqueles que falam diferente, têm posição diferente, mas não têm efetivamente propostas de mudança?
Então, fico alerta de que é preciso promover muitas mudanças no nosso Brasil mesmo, mas mudança se faz com equilíbrio, com responsabilidade com políticos que tenham competência, e a classe política que nós temos no nosso Brasil é fruto da sociedade. É através do voto consciente e responsável que se pode construir um futuro melhor. Quando vejo a situação do país, dos estados e do município, precisamos começar a fazer uma reflexão constante de tudo que está acontecendo. Nós sabemos que os desacertos não aconteceram da noite para o dia, foram ao longo dos anos. A partir de 1994, tivemos a oportunidade de começar a pensar um país diferente. Eu diria que até antes, com a saída dos militares do poder, a sociedade entendia que entrávamos numa nova fase. E isso não aconteceu, infelizmente, está provado por todas as dificuldades que estamos passando hoje. Tivemos bons momentos, é claro, não podemos negar. Mas eu nunca olho e nunca dou muito valor quando os bons momentos são conseguidos ou conquistados apenas por determinadas ações que visam um pleito eleitoral ou que é para se marcar a passagem de uma pessoa por um governo. Eu gosto sempre de analisar as decisões dos países quando tomam decisões de Estado. E neste país, me parece que ainda não aprendemos a fazer isso. E sim, sempre tomando decisões de governo e não de Estado. E é por causa disso que as coisas não têm dado certo. Mas me parece também que as coisas começam a clarear. Quando temos um judiciário, parte dele, que começa a ajudar a sociedade a esclarecer muitas coisas, muitos deslizes que aconteceram nesse país, e começamos a ter conhecimento de decisões e ações que visavam exclusivamente a manutenção de pessoas ou grupos em poder e não o benefício da sociedade no geral, a gente começa a acreditar que é possível a gente ter um país diferente.